Olá, bem-vindos! Olha, todos os anos, milhões de pessoas morrem por diversas doenças. Algumas dessas doenças sozinhas atingem 7 dígitos de óbito por todo o planeta. E veja só, você e eu sempre convivemos com elas. Então por que ter medo especificamente de uma que nem é a mais letal? Claro que você e eu temos que nos precaver e cuidar dos que amamos, isso é óbvio. Mas de pouco vale esse cuidado se a gente perde a tranquilidade do coração e passa a agir irracionalmente com pavor. Quando o medo controla as nossas ações, deixamos de ser humanos. E quando não agimos mais humanamente, de nada vale a vida. E para nos ajudar a sair da paranoia, vamos hoje conversar com o Dr. Eliseu de Souza Santos. Ele é cardiologista em Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo. Fica conosco. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor de dedicar um pouco do seu tempo para compartilhar conosco um pouco de conhecimento aí, trazer um pouco de luz e tranquilidade também, né? No meio dessa confusão, dessa doença que tem nos tirado a paz, né, doutor Eliseu? Para a gente começar, exatamente. Vamos voltar lá no início da pandemia no mundo. Como que o senhor se preparou para enfrentar a doença, para a chegada dela no Brasil e no seu consultório, né? Olha, é o seguinte, no início estava tudo muito confuso, né? Era uma doença nova, as notícias que recebíamos eram as mais alarmantes possíveis, né? Então, quando começou e que veio aquela onda de trancar tudo, eu até fiquei algumas semanas sem atender no consultório, fiquei em casa, aguardando, né, maiores informações, saber exatamente do que se tratava, né, de como a forma melhor para agir, a forma mais adequada. E depois, quando a gente foi tomando pé, estudando sobre o assunto e lendo, vendo a experiência de colegas, né, então eu retomei o atendimento normal, né, voltei a trabalhar, e com as precauções necessárias, né, e me acendeu, assim, uma luz de alerta, né, porque eu sou uma pessoa naturalmente desconfiada, e quando eu vi que havia um marketing muito grande em torno da pandemia, eu comecei a pesquisar o que poderia haver por trás, né? Por trás da doença em si, que é um problema sério, não tem dúvida. E aí a gente foi vendo que havia muita coisa que era ensinada, colocado como verdades bíblicas, e que não eram bem assim, né? Então eu fui tomando pé da realidade e passei a agir de acordo com os conhecimentos que eu fui adquirindo. Ao longo do ano, eu e todos os médicos que se dedicam a esse assunto foram aprendendo em serviço, né? Porque, como eu falei, era tudo muito novo. Aos poucos a doença foi compreendida, aos poucos fomos descobrindo que tinha coisas que lá na frente a gente achava que eram importantes e não eram, outras que achávamos que não tinha muita importância e eram. Né? Então, quando eu olho retrospectivamente, né, eu vejo que o conhecimento que eu tenho hoje, né, a respeito da doença e do tratamento e tudo, é muito melhor do que tinha no início do ano passado, né, onde estava tudo ainda meio nebuloso. Como e quando, né, assim, na prática, que o senhor teve contato com o protocolo, né, de se fazer reposicionamento de medicamentos, né? E naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, o senhor enfrentou alguma resistência? Para o senhor, cai de forma tranquila, por exemplo, usar um remédio off-label? Isso é uma prática tranquila dentro da medicina que o senhor pratica, mesmo fora da pandemia? Uhum. O uso de medicações off-label, né, é muito comum em todas as áreas da medicina, né, em todas as especialidades, incluindo a minha, é muito comum você usar medicações de caráter off-label, né, baseado em experiência de vários colegas, né, acumulado durante anos, baseado em trabalhos pequenos, a respeito de algumas medicações, né, a gente vê que
por exemplo, quando se fala se discute muito hoje a respeito de medicações com indicação classificada 1A, que é a melhor indicação possível, a gente vê, por exemplo, que na área da cardiologia isso não chega a 15%, né, das medicações que são usadas. E aí, mais ou menos em maio para junho do ano passado, que eu comecei a ter contato, né, com colegas que estavam pesquisando e que estavam já atuando com o tratamento, utilizando medicamentos reposicionados para o tratamento da Covid. E já naquela época, eu comecei a tratar pacientes, né, ainda meio de forma rudimentar, comparado com as condutas que existem hoje, porque isso foi um aprendizado ao longo do ano, né? Mas naquela época eu já comecei a tratar pacientes, já comecei a prescrever profilaxia, eu próprio já comecei a fazer a profilaxia para mim mesmo, devido aos contatos que eu tinha com pessoas que eventualmente poderiam estar contaminadas, né? Então foi mais ou menos nessa época, maio e junho do ano passado, ou seja, 1 ano atrás. Quando que o senhor se deu conta de que a pandemia trouxe, assim, um racha dentro da medicina, trouxe um racha quase que uma torcida, né, organizada a favor e contra? E como que o senhor lidou com isso? Olha, foi quase de imediato, né? Quando eu comecei a pesquisar isso aí, eu vi, né, já percebi que haviam essas duas correntes de pensamento aí, uma a favor e outra contra, né? Logo no início. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito firme nos meus posicionamentos. Então, assim, se eu acredito em algo que eu estou fazendo, não me incomodo com as polêmicas. Então, assim, eu acredito no que os meus olhos veem, né? Então, se eu estou vendo que eu estou tratando pacientes com bons resultados, se eu estou ouvindo o relato de muitos colegas no Brasil inteiro adotando a mesma conduta e tendo resultados, então, eu não me preocupo com as correntes contrárias, não é mesmo? Porque muitos tratamentos que já foram defendidos pela maioria dos médicos e pela ciência, entre aspas, oficial e conhecida no passado, hoje são absolutamente proscritos, né? Vou dar um exemplo aqui. A sangria era um tratamento aceito na medicina até o início do século XX, né? Então, as sangrias eram muito praticadas e era um tratamento oficial, defendido pela ciência da época, né? Muitas pessoas morreram em consequência desse tratamento. Qualquer médico que se opusesse a fazer sangria, ele era altamente criticado pelos outros, né? Ele ia contra a manada, né? Então, você tem, por exemplo, exemplos na história, como o presidente George Washington, que teve uma pneumonia e foi, já fora da presidência, e foi atendido por 3 médicos. Nenhum dos 3 chegaram à conclusão sobre o diagnóstico, mas todos 3 concordaram no tratamento, que era o quê? Sangria. Então, foi retirado 3,5 litros de sangue dele e ele morreu de choque hipovolêmico. Mas, na época, isso era um tratamento aceito. Então, a história da medicina, na verdade, está cheia de exemplos onde os posicionamentos oficiais defendem uma posição e que, posteriormente, aquilo é jogado no lixo. O próprio ato de lavar as mãos, né, doutor Eliseu? Exatamente. Então, é assim, o primeiro médico, é um francês que eu não lembro o nome dele agora aqui, sacou que era importante lavar as mãos no hospital, ele foi preso no manicômio, considerado louco, e foi espancado para que o espírito de loucura saísse dele até a morte. Ele morreu de espancamento. Por quê? Porque ele defendia que as mãos precisavam ser lavadas. Olha que não era nem usar luva, era lavar as mãos. Entendeu? Então, a gente pode encontrar inúmeros desses exemplos. E agora não é diferente. Não é? Quando se trata do tratamento da Covid, é a mesma coisa. E, assim, hoje é pior ainda, porque hoje nós temos um viés que não tinha, né, na época desses fatos, por exemplo, que eu narrei, na questão de lavar as mãos e do tratamento de George Washington, as sangrias que aconteciam naquela época. As sangrias estavam nos manuais de medicina da época, né? Então, hoje você tem os interesses políticos, ideológicos e comerciais por trás, o que torna a coisa muito mais assim, assustadora, né? E imoral também. Engraçado que isso que eu ia comentar com o senhor. O que o senhor acha que leva a esses posicionamentos, né? Porque
em conferências médicas, em momentos de reuniões, é próprio dos médicos divergirem, é próprio dos médicos da própria ciência divergir até que se chegue a um consenso. É da divergência que nasce o conhecimento, né? Porque o que me assusta, doutor Eliseu, hoje, diante desse cenário, é que já são inúmeros estudos comprovando, e hoje, ao invés de se dizer que não tem eficácia, o termo eles mudaram, comprovadamente ineficaz. Parece que, diante da clareza dos números, dos estudos publicados, ainda piorou a forma como eles descartam. Então, o que você vê é o seguinte, olha, como eu observo isso, baseado no que eu já li, que eu já aprendi ao longo desse ano. Quando você junta os meios de comunicação, seja os meios de comunicação abertos, como as TVs, os jornais, as redes sociais, como Twitter, Instagram, Facebook, né, e as agências oficiais, né? Então, as agências oficiais que eu falo são a OMS, o NIH americano, o Anvisa no Brasil, algumas associações médicas. Então, a gente vê que todos esses atores aí dessa cena, eles estão influenciados politicamente, e essa influência política está sendo regada a interesses financeiros, certo? Então, quando você vê um indivíduo de peso, como o Dr. Anthony Fauci, nos Estados Unidos, que virou o oráculo, não é, o oráculo da pandemia lá nos Estados Unidos, e quando você vê ele hoje exposto, né, quando você vê que ele foi a vida inteira financiado pela indústria farmacêutica, ele foi financiado pela Merck durante muitos anos, ele estava patrocinando as pesquisas em Wuhan e sonegou essas informações, né? Então você vê que essas organizações não são do bem, a OMS não é do bem, a Anvisa nunca foi do bem, muitas associações médicas, elas são apenas entidades políticas, onde muitos médicos que estão à frente são apenas políticos, médicos, né, ou médicos políticos, e quando você observa que a maioria desses atores tem patrocínio da indústria farmacêutica, patrocínio pesado, não é? Uma mentira que é repetida à exaustão, não é? Na tentativa de se tornar verdade, mesmo que ela já tenha sido desmascarada. Então, por exemplo, até hoje a mídia propaga aquele estudo criminoso que foi feito em Manaus, onde morreram muitas pessoas de causas cardíacas e foi atribuídos à hidroxicloroquina. Então, o estudo foi feito por bolsistas da Pfizer e da AstraZeneca. Então, só aí você já vê o conflito de interesses, né? Só disso aí você já não precisava dizer mais nada, mas vamos além. A hidroxicloroquina foi utilizada em doses muitas vezes acima da dose letal em pacientes críticos, quando ela não é indicada em pacientes críticos, ela é indicada para o tratamento no início da doença, até no máximo o 5º dia de sintomas, né? Então, quer dizer, o trabalho foi feito com um viés, não é? Um viés intencional de comprovar uma tese já pré-estabelecida. Não foi de testar uma hipótese, mas de comprovar uma tese pré-estabelecida. E claro que houve mortes, porque se você prescrever uma dose de dipirona 20 vezes acima da dose letal, vai matar também. Entendeu? Então, por exemplo, para você provocar uma hepatite medicamentosa com Tilenol, você precisa só dobrar a dose, não precisa ser muito. Então, mas esse trabalho foi desmascarado. A revista que publicou, depois publicou uma retratação, ele foi retirado do site da revista, mas assim mesmo ele continua sendo citado largamente como uma comprovação da ineficácia do tratamento e como a comprovação das consequências danosas. Outro exemplo, o trabalho que foi feito no Reino Unido, publicado em maio com o mesmo objetivo, e que foi publicado na Lancet e depois retirado pelo mesmo motivo, que reunia 96 mil pacientes.
e demonstrando que o resultado com o tratamento também foi ineficaz. Ora, na época, quem olhou com atenção percebeu como que pode, que a pandemia foi decretada em março, como em maio eles já tinham conseguido arrolar 96 mil pacientes. É materialmente impossível. Todo mundo que faz trabalho científico sabe qual é a dificuldade de você arrolar pessoas para os trabalhos. Leva anos. A indústria farmacêutica, quando vai fazer estudos randomizados e tal, para tratar, lançar algum medicamento, não consegue arrolar 96 mil pacientes. Você vê que os estudos têm 5 mil pacientes, 8 mil pacientes, 10 mil, arrolado durante muitos anos. Os estudos levam muitos anos para serem publicados. E esse pesquisador, de forma mágica, né, conseguiu 96 mil pacientes. E isso foi tido como verdade, depois foi desmascarado porque ele não conseguiu comprovar os dados. Não é? Então, insistentemente, quem se opõe a isso, e se opõe com que finalidade? Para dar tempo que a indústria farmacêutica desenvolva drogas com os mesmos mecanismos de ação e que drogas que serão repaginadas, drogas antigas repaginadas e que serão lançadas com patente. E enquanto isso, de imediato, o multibilionário e bilhões medidos em dólares do mercado de vacinas. Entendeu? Então, você vê que por trás de tudo isso está o lobby da indústria farmacêutica. Porque medicamentos sem patente não dão lucro, ainda mais um medicamento que custe 20 centavos a dose. Não é? Como é o caso da medicação proibida, né? Que eu nem sei se posso falar aqui, porque senão podem derrubar o seu vídeo no YouTube, mas que todo mundo fala aí como remédio de verme, né? Remédio para tratar verme, para tratar piolho. Né? Então, que é uma forma de denegrir uma medicação de muita importância que é utilizada para tratar 13 classes de doenças. Mas ela foi reduzida a remédio de verme, de forma pejorativa. Então, é claro que por isso está o marketing da indústria farmacêutica, por trás de tudo isso aí. Aí eu divido em duas correntes. Por um lado, você tem a corrente dos que estão sendo pagos para defender, para vender um produto, né? E esses pagos, entre esses, você tem médicos que estão à frente de grandes associações, você tem vários organismos públicos, né, nacionais e internacionais, como a OMS, e você tem mídia. E você tem, por outro lado, os preguiçosos que não gostam de estudar e os idiotas úteis, que compram as notícias pelo valor de capa. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Aí a pandemia virou. Todo mundo virou médico, todo mundo virou cientista, todo mundo virou louco. Exatamente. Então, eu conheço esse ditado. É de tal forma que eu comecei a achar que medicina não se aprende mais na faculdade de medicina, mas na faculdade de jornalismo, né? Dentro dos partidos políticos e na faculdade de direito. Não é porque, assim, você estuda tantos anos, por farmacologia é uma disciplina muito difícil. Todo mundo que já fez medicina sabe como farmacologia é uma disciplina difícil, e de repente você vê qualquer papagaio de pirata especialista em farmacologia. Olha, você vê muita gente falando, não, que tal droga dá alongamento de QT. Aí eu disse, mas cara pálida, você sabe o que é alongamento de QT? Quantas drogas, no meu dia a dia, no meu receituário diário, eu passo um monte de medicações que dão muito mais alongamento de QT do que o famoso remédio lá para tratar malária, né? Que são usadas com segurança. São usados com total segurança. Por que especificamente esse? Porque um remédio, por exemplo, no caso da HCQ, o remédio de malária, né? Vamos evitar falar o nome para não derrubarem o seu vídeo, porque vídeos meus já foram derrubados por conta disso. Uhum. Por exemplo, o avô dele, né, a droga inicial começou a ser usada no século XIX, mais ou menos na década de 1860, para tratar algumas doenças. Depois, já no século XX, ela foi feito um derivado, e depois um terceiro derivado, que é esse mais conhecido hoje, que ficou mais famoso,
Quer dizer, um remédio que é usado há tantos anos, inclusive nas guerras de trincheira para tratar algumas doenças, era usado na forma de bebida, de onde se originou a nossa famosa água tônica, né? Que é derivada do quinino, né? Então, era distribuída aos soldados como bebida, para tratar doenças infecciosas nos campos de batalha, né? E, de repente, esse remédio, que sempre foi aprovado pela Anvisa para tratar um monte de coisa, é usado com segurança no Brasil inteiro, na região norte é tomado demais por conta da malária, né, para tratar malária. De repente, esse remédio é extremamente prejudicial apenas para a Covid-19. É como se a Covid-19 não é uma virose desse planeta que se comporta como uma virose qualquer, é uma virose alienígena, é um vírus que veio de outro planeta, né? Mas não, ela é desse planeta e tem endereço certo, veio da China. E já é o 7º coronavírus, nem é o primeiro. Exatamente. Porque lá atrás já se usava e já se tem bons resultados com as mesmas drogas para os demais coronavírus anteriores. É muita incoerência, assim, né, doutor Eliseu? Exatamente. Ninguém tirou da cartola assim, a ideia de que o remédio é bom para a Covid-19. Né? Já tinha experiência de se tratar os coronavírus anteriores com essa droga. Inclusive, ela foi usada até na epidemia de gripe que teve na primeira década da segunda década do século XX. A epidemia de gripe foi usada também. Então, se funcionou naquela época, começou a ser testada agora. E aí viu que se funcionava. Mas aí é que está. Veio todo o marketing para poder acabar com o uso, porque não era interessante do ponto de vista mercadológico. Do ponto de vista de segurança, para quem hoje, né, ouvir aqui essa nossa entrevista e, diante desse cenário, ficar com dúvida por causa do ponto de vista de segurança. Que eu vou ter um problema de coração, eu vou dar uma arritmia cardíaca, ou no caso do outro medicamento, eu vou dar uma hepatite, eu vou ter um problema no fígado. Do ponto de vista de segurança, pela prática do senhor, o que o senhor pode nos dizer? Eu vou falar para você o seguinte, o uso da medicação, do antimalárico, né, na dose preconizada, ele é absolutamente seguro. Né? É o tratamento até 5 dias de doença, não mais do que 5 dias. Então, pacientes cardiopatas, como eu tenho vários, com vários problemas cardíacos, e que tomam a medicação para tratar artrite reumatoide, para tratar lúpus, para tratar uma infinidade de doenças reumatológicas, usam a medicação com segurança. Né? Então, só para a gente colocar o assunto em perspectiva, existem muitos antiarrítmicos, remédios para tratar arritmia, que eles são muito menos seguros para ser usados do que essa medicação antimalárica. Antidepressivos, vários, antidepressivos comuns que todo mundo toma, por exemplo, o escitalopram, entendeu? Então, eles podem dar problemas cardíacos muito mais frequentemente do que esse antimalárico. Agora, vamos falar do remédio para o considerado, né, eu sempre coloco entre aspas, remédio para verme e piolho. Para você ter uma ideia, existe um site americano chamado Liver Toxic, que relaciona as medicações que dão hepatite medicamentosa com mais frequência. Esse remédio não está nem entre os primeiros 50. Sabe quem vem muito na frente dele, que as pessoas tomam como água por aí? O paracetamol, vendido como Tylenol, né, que você, com certeza, já deve ouvir falar. Então, para você ter uma hepatite medicamentosa por Tylenol, você precisa dobrar a dose. Para você ter uma hepatite medicamentosa com esse medicamento reposicionado, você tem que ter 20 vezes a dose. Entendeu? Então, é vendido o Tylenol como água na farmácia. Ninguém exige receita para vender Tylenol. Todo mundo toma despreocupadamente. Agora, por que exatamente agora existe essa preocupação? Olha, eu tenho um pesquisador japonês chamado Satoshi Omura, que foi um dos 3 pesquisadores que foram que descobriram
a ivermectina. Eu não devia ter falado, né, mas enfim, saiu automático. Mas, então, ele descobriu, essa pesquisa, né, começou na década de 70 e foi concluída na década de 80. O objetivo inicial da pesquisa era tratar uma infecção muito grave chamada cegueira dos rios, que é uma infecção que leva à cegueira, uma doença infecciosa que leva à cegueira, que atinge pelo menos 70 milhões de pessoas na África. Então, foi uma pesquisa patrocinada por um laboratório, que foi a Merck, que desenvolveu esse remédio para tratar essa doença. Então, ele foi aprovado, né, ele começou a ser fabricado, né, com essa finalidade em 1987. De lá para cá, mais de 4 bilhões de doses dessa medicação já foram distribuídas no mundo. A maior parte desse remédio foi distribuído de forma gratuita, porque a Merck tinha um convênio de 25 anos com a OMS para fornecer esse remédio a baixo custo, e a OMS ia distribuir de graça nas populações carentes da África. Então, não era nem prescrito por médico, era entregue por agentes de saúde às populações que periodicamente tomavam esses remédios para tratar e para prevenir a cegueira dos rios. Ao longo desses anos, de 1987 para cá, várias pesquisas foram desenvolvidas e que comprovaram a eficácia dessa doença, desse remédio, para tratar 13 classes de doenças. Né? E uma das classes da doença são os antivirais, que é a classe número 11. E o artigo escrito por Satoshi Omura, que está na internet, para quem quiser buscar, ele fala de forma explícita no final, na conclusão do artigo. Para conter o avanço da pandemia no mundo, a única coisa necessária seria acrescentar na bula da medicação o item, a indicação para a Covid-19. Ele fala que procurou a Merck, que foi quem patrocinou ele lá atrás, na década de 70, para produzir o remédio, para desenvolver um estudo controlado para provar a eficácia, com um grande estudo multicêntrico, não é? Porque esses estudos são muito caros e difíceis de fazer para um cientista fazer por conta própria, ou uma universidade. Se não tiver o patrocínio da grande indústria, não tem recurso para fazer. A resposta da Merck foi que não tinha interesse nesse estudo. Porque eles estão desenvolvendo um medicamento novo com o mesmo mecanismo de ação, que vai ser lançado com patente muito em breve. Então, você entende como a coisa, né, como chegamos nesse ponto? Enquanto isso, quantas pessoas poderiam ter sido salvas, né, doutora Eliseu? Exatamente. Aí temos uma outra questão, né? Assim, tudo que você tem aqui, o problema da doença em si, que é um problema médico, ao redor você tem um problema mercadológico muito grande, e também você tem ao redor disso um problema político ideológico. Né? Porque de repente surgiu a pandemia, você veja qual foi a sequência. O vírus surgiu em Wuhan, na China, os médicos que descobriram que se tratava de uma nova doença, 8 médicos, foram presos, muitos deles morreram depois. Os jornalistas jornalistas e blogueiros que noticiaram também foram presos. A China ocultou essa notícia o tanto que pôde. Depois, quando ficou patente que a doença estava realmente, não tinha mais como esconder, eles fecharam a cidade, né, fizeram o lockdown da região de Wuhan. Os chineses viajaram, eram proibidos viajar para outras regiões da China, mas era permitido viajar para outros países. A ONU, né, mandou equipes para lá que saíram propagando pelo mundo, né, a grande eficiência da China em conter a pandemia e tal, e se recusou a declarar pandemia até março. Quando declarou pandemia, a coisa já estava totalmente fora de controle. Certo? E aí surgiram, do nada, diversas diretrizes, todas oriundas da China, de que, a respeito de lockdown, a respeito de obrigação do uso de máscara, a respeito de supressão das liberdades individuais, né? Aí você tem o quê? Nunca antes na história do mundo você teve, numa situação de epidemia ou pandemia, a situação que nós vivemos agora.
um experimento mundial de supressão de liberdades individuais, de liberdades religiosas, não é? Então, assim, eu falo que em 2000 anos de história de cristianismo, nunca as igrejas foram fechadas. Nos piores momentos de pandemias, como é o caso da pandemia de peste do século XIV, as igrejas permaneceram abertas. Aliás, as igrejas foram transformadas em hospitais. Ao redor das igrejas foram feitos cemitérios. Entendeu? Então, mas a gente vê hoje que as igrejas no mundo inteiro foram fechadas. As igrejas, as sinagogas, as mesquitas. Então, você teve um avanço, né? De repente, você é proibido de sair da sua casa. Você é obrigado a usar o tempo inteiro uma máscara. Onde eles querem tanto que os que defendem o tratamento imediato mostrem uma comprovação científica, e ninguém mostra a comprovação científica de que o uso disseminado de máscara pela população toda tem algum tipo de eficácia, porque os vários estudos feitos anteriormente, nos anos anteriores, em outras epidemias virais, mostraram que o uso disseminado de máscara pela população é ineficaz para conter vírus. Ela vai ter alguma utilidade em quê? Na pessoa que está doente. Porque diminui a carga viral que ele lança no ar. Mas para a pessoa saudável não vai fazer muita diferença. Entendeu? Mas isso se tornou obrigatório. O que é isso? É um experimento de dominação. Até onde nós podemos controlar as pessoas sem que elas reajam. E utilizando dois mecanismos muito eficientes. O primeiro de todos é o medo, que é o melhor instrumento de dominação, e o segundo é desarmar suas defesas. De que forma? Isso é para o seu bem. Então, como que você vai recusar algo que é para o seu bem? Então, de repente, né, alguém vem te dar uma cacetada na cabeça e te diz, olha, essa cacetada é para o seu bem, é para você ficar calmo. Entendeu? Então, as pessoas foram convencidas. Isso é um experimento mundial de dominação. Quando você fala nisso, automaticamente você é classificado de teoria da conspiração, obscurantista, de terraplanista, de não sei o quê e tal. Só que, assim, os fatos estão aí. Não observa quem não quer observar. Eu não estou falando de nada que eu tirei da minha cachola. Tudo isso está descrito nos jornais. É só você ver a cronologia da doença. É só você ver os estudos anteriores, por exemplo, sobre máscara. Entendeu? Então, essas coisas estão patentes para quem quer ver. Para a gente tranquilizar quem ainda tem medo, quem ainda tem pânico, quem ainda acha que se for contaminado vai morrer, que é uma sentença de morte, o que o senhor pode dizer no sentido assim, não é a doença mais letal, tem doença muito mais grave que a gente convive desde que a gente existe, desde que a gente nasceu. Exatamente. Então é o seguinte, você tocou num ponto bem importante. Quando você ouve o noticiário, né, e as pessoas são muito influenciadas por isso, você tem a impressão que a coronavírus, que a Covid-19 está provocando uma mortandade tão disseminada que praticamente a humanidade será extinta em poucos anos, não é? E a gente observa que a mortalidade geral da Covid-19 é em torno de 2%. Ela pode ser um pouquinho maior em pessoas idosas e debilitadas, né, mas não passa, por exemplo, de 4%, e ela é muito menor em jovens, que chega a ser abaixo de 1% em jovens saudáveis, né? Então, é uma doença séria, é uma doença altamente contagiosa, e quando a gente fala em altamente contagiosa, vem o ponto de que o coronavírus, ele foi tornado eficiente, ele foi modificado para ficar mais contagioso, por isso que ele passa tão facilmente de pessoa para pessoa. Então, é uma doença séria, altamente contagiosa, mas não é a doença mais mortal que existe. Então, quando você vê as estatísticas, as pessoas, eles dão aquela ênfase, morreram 400 mil pessoas. Mas, assim, quantos milhões de pessoas tiveram e não morreram? E foram curadas? Quando você vai fazer a conta, o percentual é pequeno. E sem contar que na conta da Covid-19, foi enxertada muita gente que morreu de outra coisa. Alguns não morreram de nada a ver com Covid, outros morreram com Covid. Eles tinham doenças graves e queriam morrer em poucos dias. E morreram com Covid.
né? Alguém que internou por causa do infarto grave e eventualmente pegou Covid no hospital e morreu, entra na conta de Covid. Entendeu? Então, realmente não é a doença mais letal que existe. As doenças cardiovasculares continuam a matar muito mais do que Covid. Eu falo sempre, no ano passado foram mais de 300 mil mortes por doenças cardiovasculares, mais de 200 mil mortes por tuberculose, só no Brasil. Entendeu? Só que isso não vira notícia. Então, pegou a Covid, tem que ter a consciência de que existe tratamento, existe possibilidade de tratar para não evoluir para uma forma grave. Porque o objetivo do tratamento é o quê? É impedir que a pessoa evolua para a forma grave e morra. Né? Então, tem que ficar bem claro isso. A não doença é cura. Não é não cura. É cura. Exatamente. É um controle da reação inflamatória, da tempestade inflamatória e imunológica que leva à lesão disseminada de órgãos que pode ocasionar a morte da pessoa. Então, o tratamento feito logo no início, idealmente até o 3º dia, mas também, e assim, menos idealmente até o 5º dia de sintomas, então a gente vê que os resultados são excelentes, excelentes. Agora, se o tratamento começa 7º, 8º dia, as chances já diminuem bastante. Uhum. O número de médicos hoje, o senhor acha que tem aumentado? O senhor acha que essa resistência aos poucos, à medida que a pandemia está evoluindo, o senhor acha que os médicos estão se mostrando mais maleáveis e se abrindo mais para esse tratamento ou ainda não? Olha, tem aumentado, né? Por exemplo, aqui na cidade já tem vários médicos que fazem isso, mas ainda é uma grande minoria, entendeu? Eu atribuo isso a alguns fatores, né? Eu acho que o primeiro de todos é desinformação. Então, muitos estão desinformados. Eu falo sempre, estudar dá trabalho. É uma doença nova, você tem que aprender tudo do zero. Ninguém aprendeu sobre coronavírus na faculdade, nem na residência. Então, são muitas aulas, muitos artigos, a maioria em inglês ou em espanhol, em francês e não sei o quê. Então, isso dá trabalho para ler, dá trabalho para traduzir, né? Então, tem a desinformação. Então, outra parte se deve à ignorância. Tem pessoas que são ignorantes, ela recusa aprendizados novos, né? E apenas elas repetem o que ouvem, né? E tem, como é que diz? O terceiro, por comodidade. Porque eu vou falar para você, é muito desgastante fazer esse tratamento. Por quê? Muitos pacientes ficam muito graves. Quando você vê os exames de sangue de uma pessoa com Covid, que está, assim, por exemplo, um quadro moderado, nem vou falar um caso grave, a impressão que você tem é que a pessoa foi atropelada por um trem. E isso desgasta, isso toma tempo. É um paciente que você tem que atender todos os dias até a alta. E às vezes a alta dura 15 dias, 21 dias, um mês. Então ele é extremamente trabalhoso. E grande parte dos médicos já tem as suas muitas obrigações. Por o meu caso mesmo, assim, nos últimos tempos eu estou sobrecarregado. Muitos pacientes que me procuram não consigo atender. Eu indico outros colegas e tal, porque eu estou extremamente sobrecarregado. E todo mundo que eu converso é a mesma história, está sobrecarregado, porque são pacientes que dão muito trabalho. E, além disso, você está com seu pescoço, né, a prêmio, porque você tem o mundo contra você. Né? Você está usando medicações off-label, você está tomando condutas que o tempo todo na TV são criticadas, e aí você fica, isso gera estresse. Então, muitos médicos simplesmente dizem, mas por que eu vou passar por esse estresse todo? Não preciso passar por isso, não quero nem saber. Entendeu? Então, eu vejo esses três fatores: ignorância, desinformação e comodidade. E vacinas, doutor Eliseu? Eu tenho visto muita gente ter a doença entre as doses de vacinas ou após as 2 doses de vacinas. Como é que está esse cenário? O senhor tem atendido pacientes que foram vacinados? Está dando para confiar na segurança dessas vacinas? Olha, a quantidade de pessoas que estão tendo Covid após a vacinação é muito grande.
Então, são muitos relatos, muitos, já vi muitos pacientes e ouço muitos relatos nos grupos que eu participo de pessoas que tratam, de médicos que tratam Covid. Então, é o seguinte, o que eu tenho para falar sobre vacina é, primeiro, a doença, como é uma doença grave e complexa, ela tem as várias estratégias de enfrentamento. A vacina é uma delas. Então, a vacina é utilizada para prevenção futura. Então, existe uma falsa segurança que algumas pessoas têm, e isso vai levar nas próximas semanas e meses a um aumento de casos de Covid, que é o que? Eu já me vacinei, eu estou protegido. Não está. Primeiro, as vacinas que estão sendo mais aplicadas no Brasil, elas têm uma eficácia muito ruim. Entendeu? Muito ruim. Então, por exemplo, em pessoas acima de 70 anos, a eficácia é muito abaixo de 50%. Né? Então, já começa por aí. Segundo, essa eficácia teórica, eu falo teórica porque essas vacinas não foram estudadas adequadamente, não foram estudadas por tempo suficiente, só será obtida assim, uns 60 dias após a segunda dose. Ou seja, é uma estratégia de proteção futura. Mas o vírus está aqui hoje, então existe a estratégia de prevenção futura, existe a estratégia de tratamento imediato da fase 1 da doença, que é a fase de replicação, a estratégia de tratamento da segunda fase, que é a fase inflamatória, a fase pulmonar, e existe a estratégia de terceira fase, que é a fase avançada e grave de hiperinflamação, que é tratamento hospitalar em terapia intensiva. E existe a prevenção futura, que é a vacina. Então, nenhuma dessas estratégias deve ser abandonada. A gente tem que ter consciência. Quando o paciente me pergunta, eu devo me vacinar? Eu falo o seguinte, é uma escolha pessoal. Você escolhe se quer se vacinar ou não. Eu só tenho a lhe dizer o quê? Tenha consciência que as vacinas são experimentais, todas elas. Todas são experimentais. Elas estão sendo testadas agora na população. Então, é uma falácia quando se diz, não, as vacinas têm comprovação científica. Não tem. A fase de testes das vacinas duraram 4 meses e, em média, 2 meses de seguimento. Então, eu sempre falo que isso não é tempo suficiente para você comprovar a eficácia da ferramenta da Dona Maria, se vai dar dor de barriga ou não. Entendeu? Então, não é tempo suficiente para a vacina. Muitas vacinas têm um passado trágico. Por exemplo, a vacina da poliomielite, no início, ela foi muito problemática. Muitas crianças tiveram poliomielite grave induzida pela vacina. A vacina da dengue, depois de muito tempo sendo aplicada, se descobriu que ela era trágica quando aplicada em pessoas que já tiveram dengue. Entendeu? Então, isso quem que mostra? O tempo. E essas vacinas não tiveram tempo ainda. Então, é um monte de perguntas, interrogações, né, que existem, e perguntas sem respostas, e você é cerceado até de fazer a pergunta. Não é nem de responder, de fazer a pergunta. Então, é assim, se a vacina não foi testada em pessoas acima de 80 anos, cardiopatas, qual o grau de segurança nessas pessoas? Porque fala muito de eficácia. E a segurança? Se a vacina não foi testada em moças de 14 anos, então, por exemplo, se eu pego uma vacina como a da Pfizer, que é de RNA mensageiro, será que vai ter algum efeito na fertilidade dessa moça de 14 anos, ou nesse menino que está entrando na puberdade? Qual é o efeito no espermatozoide dele a longo prazo? E são perguntas legítimas que você faz com qualquer coisa que se injete em você. Mas, assim, é proibido perguntar. Né? Você não pode nem perguntar. Se você faz a pergunta, você automaticamente já é classificado como negacionista, terraplanista, né? Ilusionista, magicista, qualquer coisa assim. Mas são perguntas legítimas. Então, são perguntas que precisam de respostas, o tempo trará. No momento, a gente não tem essa resposta. Eu sou contra a vacina? Não sou. Eu já me vacinei com todas as vacinas que existem. Antes da vacina da Covid, entendeu? Então, essas vacinas que foram vacinas já testadas, conhecidas, etc. Então, não sou contra a vacina. Se eu fosse, eu não teria vacinado minha filha com todas as vacinas preconizadas aí no calendário de vacinação, entendeu? Agora, eu tenho que ter a honestidade intelectual com quem me pergunta de dizer que essa vacina é experimental.
Eu digo para não tomar? Não. Nem incentivo também. Não nem indico, nem contraindico. Eu disse, olha, eu explico o que são as vacinas, quais os mecanismos de ação, e a pessoa decida se quer tomar ou não. Depois que tomar, caso decidir, continue com os cuidados. Exatamente. Então, por que tem que continuar com os cuidados? Né? Então, assim, se eu tivesse certeza da garantia da vacina, eu não precisava mais usar máscara. Primeiro que a máscara não protege, como eu falei no início. Né? Mas por que continua essa determinação? É porque ninguém sabe o grau de proteção. Aí se fala assim, mas olha só, Israel vacinou a população toda, já está tirando restrições, nos Estados Unidos também, não sei o que lá. Peraí, nos Estados Unidos tem estados como o Texas que nunca teve essas restrições todas. A máscara não era obrigatória, não se fechou nada, há muito tempo, e as pessoas não estavam vacinadas ainda. E a Índia, quando você vê, existe um site americano que é chamado Nosso Mundo em Dados, em inglês, né? E que você entra lá para ver as estatísticas da Covid na Índia, por exemplo, você vê que ao longo do ano de 2020 foi mais ou menos estável, né? E a incidência. Várias províncias da Índia davam oficialmente para as pessoas o famoso remédio de verme, entre aspas, né, proibido aí de falar o nome. É assim, se foi por causa do remédio, se foi porque bebiam xixi das vacas sagradas, ou se foi porque rezavam para Shiva, ninguém sabe, só sabe que a Covid estava estável. Quando foi em janeiro, né, no final de janeiro para fevereiro, começou a vacinação, os casos na Índia explodiram. A mortalidade aumentou um absurdo, né? Então, é assim, mas pode ter sido uma coincidência, né? Surgiu a variante da Índia, né? Foi só coincidência. Pode ter sido em coincidência, embora eu não acredite em coincidência, porque eu acho que coincidências são apenas os efeitos cujas causas desconhecemos. Então, mas se eu te falar assim, né, vamos falar de forma análoga. Se eu te der um cesto com 1000 bolas, eu falo assim, olha, Gi, tem 1000 bolas brancas aqui dentro desse cesto. Aí você é curiosa, né, não acredita, não compra pelo valor de capa, e vai lá e conta as bolinhas, encontra uma bolinha preta no meio. Aí você diz, opa, não tem 1000 bolas brancas, tem 1000 bolas pretas. Se tiver uma bola preta, você tem que ficar desconfiado. Eu comprei 1000 bolas brancas, por que veio uma preta no meio? Então, bem assim, a questão da vacina. A Israel está assim, não sei onde está assim e tal. Peraí, mas o que houve na Índia? O que houve em outros países que os casos aumentaram após a vacina? Então, é uma pergunta legítima, você concorda? Com certeza. É pergunta legítima. Só que, assim, é pecado perguntar hoje em dia, né? A coisa está grave, né, doutor Eliseu? E você observa o seguinte, você tem a variante do Reino Unido, a variante do Brasil, ou de Manaus, você tem a variante da África do Sul, a variante indiana, que é a mais nova aí, mas você não existe o vírus chinês, né? Você não pode falar vírus chinês, porque é xenofobia, é sinofobia, é não sei o quê, é preconceito e tal. Então é curioso, né? Você tem a variante de Manaus, mas o vírus que veio da China não é vírus chinês. Não é curioso isso? Muito, muito. Tem algo, doutor Eliseu, assim, que eu não tenha perguntado, que o senhor acha importante ainda ressaltar, que a gente ainda não tenha abordado? Eu queria ressaltar aqui, ó. Primeiro, que as pessoas não tenham medo. Eu vejo, né, que está uma epidemia de medo. Então, é assim, não adianta ter medo, porque o medo não altera a realidade. O medo, pelo contrário, né, faz você liberar muito cortisol no sangue, diminui a sua imunidade. Então, você está sujeito a ficar doente só por ter medo, né? Então, quando eu falo, o medo atrai coisa ruim, né? O medo atrai doença porque não é, você diminui muito a sua imunidade. Precisa tomar os cuidados necessários sem neurose. Né, sem se tornar um neurótico, né? Tem pessoas que só faltam tomar banho de álcool e tocar fogo para se esterilizar, né? Então, isso é absolutamente desnecessário. Toma os cuidados, mas sem neurose. Segundo, se for se exercitar, não use máscara para se exercitar, né? A menos que você esteja num ambiente fechado com muitas outras pessoas e é obrigado você usar porque você está no ambiente fechado. Mas você correr na rua de máscara,
se exercitar ao ar livre, ir para a praia de máscara. Aqui no meu prédio, às vezes eu vejo pessoas na piscina de máscara, na beira da piscina de máscara. Isso é irracional, não existe racionalidade nisso. Né? Outra coisa, não descuide dos seus tratamentos habituais, das doenças crônicas habituais, né? Que é o quê? Por exemplo, no ano passado, eu tive um paciente que ele tinha marca-passo e precisava trocar a bateria do marca-passo, estava no fim. Eu falei com a filha, né? Era um senhor idoso, disse, olha, precisa internar. Não, mas se internar vai pegar Covid. Eu disse, olha, Covid talvez ele pegue, se pegar, talvez até nem aconteça nada. Mas se a bateria do marca-passo acabar, é 100% de certeza que ele vai morrer, e vai acabar. Está chegando no fim. Ela, não, vamos esperar mais um pouco. Aí eu fiquei vendo esse paciente a cada 15 dias, a cada 3 semanas e tal. Chegou num ponto que eu disse, olha, não dá mais. A partir de agora, né, se você não aceitar internar, você vai ter que assinar um documento declarando isso, porque seu pai corre risco de vida. O que aconteceu? O paciente pegou infecção urinária e não podia fazer a cirurgia infectado. Então, assim, ela expôs o pai a uma morte, sendo que ele ia para o hospital, ia fazer a cirurgia e ia para casa, ele ia ficar horas no hospital. Né? Quer dizer, ela descuidou de um tratamento essencial por conta de um medo irracional, que era um medo irracional, assim, absolutamente desproporcional à ameaça. Né? Então, quando você tem um medo desproporcional à ameaça, você está neurótico. Né? Então, eu falo, se você que tem seu diabetes, seu colesterol, pressão alta, já teve infarto, tem arritmia grave, porque assim, eu sou cardiologista, eu vejo isso todo santo dia. Pacientes que não passam há mais de ano, e pacientes que têm problemas muito sérios. Recentemente, eu implantei um marca-passo num paciente que é motorista de ônibus aqui na cidade, onde eu moro, em Jundiaí, e ele tinha um bloqueio atrioventricular total, que é uma doença de risco altíssimo de morte súbita. Então, assim, ele correu o risco, e ele não procurou, o cardiologista dele encaminhou para mim, para que eu fizesse o implante do marca-passo, e ele não me procurou com medo de se internar por causa da Covid, sendo que ele tinha uma doença potencialmente fatal para ele e para as pessoas todas que ele transportava no ônibus todo dia. Né? Então, eu falo para você, não se descuide dos seus tratamentos habituais. Né? A outra coisa, para encerrar, não diretamente ligado à saúde, se você vê um assunto que a mídia inteira está contra, os políticos estão contra e agências oficiais estão contra, desconfie. Porque esses 3 que eu citei, nenhum são do bem. São todos do mal. Então, se está todo mundo contra, desconfie que o caminho pode ser exatamente o inverso. Exatamente o oposto. Isso é para qualquer coisa, né? Agora na Covid. Né? Para qualquer coisa. A Covid só tornou isso mais evidente. Tudo tem interesse por trás, né? E o interesse não é salvar a sua vida, como eles vendem. Com certeza, com certeza. Doutor Eliseu, eu já abusei demais da boa vontade do senhor, Imagina, do tempo do senhor. É um prazer. Muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Não há de quê. Tá joia. Eu que agradeço o convite. Tá? Estou à disposição, né, se eventualmente for necessário de novo. Não, mas se Deus quiser, se for, vai ser de outros assuntos. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar. Chega de esticar esse negócio. Assuntos mais leves, né? Obrigada, doutor. Com Deus. Por nada. Tá, tchau. E muito obrigada a você por ter acompanhado esse episódio até aqui. Eu reforço a importância de você ajudar a multiplicar esse conteúdo. Ainda há muitas dúvidas e também inverdades circulando sobre esse assunto. Então, se essa entrevista ajudou você, com certeza pode ajudar também alguém que você conhece. Por isso, compartilhe. Compartilhe nos seus perfis nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo episódio.